Glória ao Senhor. Meus amados irmãos, vamos abrir a palavra de Deus. Deixa a sua Bíblia entreaberta lá no livro de Lucas 19. Lucas 19. Eu tenho pensado um pouco nesse texto. Nós estamos num trabalho de evangelização e esse texto nos traz algumas informações que eu quero compartilhar com vocês, também com aqueles irmãos que estão nos acompanhando diretamente de sua casa. Quero ler com vocês esse texto. Deixa eu ver quem está nos acompanhando aqui pela rede social. Vamos lá. Lá no texto de Lucas 19, eu vou pedir aqui a um dos irmãos me arrumar um pouquinho de água, que eu estou sofrendo esses dias bastante. Sofrendo bastante com essa questão aí de alergia, né? Lucas 19, nós temos a passagem de Zaqueu, nós já lemos. Já fizemos essa leitura. Alguns irmãos conosco, alguns irmãos nos acompanham, glória ao Senhor. Você que está aí nos acompanhando também de sua casa, é uma alegria tê-lo aqui conosco. Mesmo que você não está aqui no templo, mas estamos juntos, reunidos, amém? Nós vemos uma passagem, nesta passagem nós encontramos um homem que vocês conhecem bem, que é o Zaqueu. Ele era um cobrador de impostos e possivelmente muito rico. Por que ele era possivelmente muito rico? Porque ele se propõe a pagar e devolver 4 vezes mais. Não é? Então ele dá alguns sinais de que ele era um homem muito rico. E nesse sentido, ele talvez tenha acumulado essa riqueza, talvez. E eu digo talvez porque ele diz assim: se em alguma coisa de cobrar impostos a mais dos judeus habitantes da cidade, dos habitantes da cidade. Era uma prática comum que outros faziam. Então há essa possibilidade. Bom, então Zaqueu, por esse motivo, ele colhe esse fruto perante a comunidade. E Jesus vai até Jericó e ele mora lá. E ele habita lá, ou pelo menos está lá. Mas o indício é de que ele mora naquela cidade. Então, agora vamos viver um pouquinho a sensação de Zaqueu. Apesar de ele ser um cobrador de impostos, irmão, geralmente nós temos alguma dificuldade com a pessoa que vem executar a lei. O executor da lei, a gente tem alguma dificuldade com ele. Por exemplo, se eu não pago a minha conta de luz, há uma ordem de corte, o funcionário vem cortar, da Enel, né? Vem cortar. Eu estresso com o cara que está executando o serviço. Eu ligo para uma operadora de cartão, por exemplo, ou qualquer atendente de operador, ele tem lá os seus limites para negociar, às vezes ele chegou, às vezes ele não chegou. Mas pode ter chegado no limite dele. Eu estresso com ele não pode ir além. Geralmente a gente estressa com uma pessoa que executa a lei. Cobrar o imposto dos judeus era um dever do cobrador, do cobrador de imposto. Mas a lei não foi ele que pôs. Ele só era um cumpridor.
de uma obrigação. É como é o policial. Ele nos para na rua, por exemplo, porque há um dever, há um comando, e ele cumpre a ordem. Eu assisti a um documentário que eu recomendo que vocês assistam, chamado, o nome é Crack, assisti ontem. Crack, na Netflix. E mostra algumas desses momentos difíceis de um soldado, de um oficial da justiça, da polícia, que vai à casa de alguém para executar uma ordem de prisão. E ele é obrigado a prender a mulher, porque ela é uma traficante. E a criança desesperada. O filho da mulher, desesperado, não prenda, você é um cruel. Eu não posso fazer outra coisa. Eu não posso deixar ele aqui porque você está chorando. Eu tenho uma ordem a cumprir. Não é? Então, geralmente, os cobradores de impostos cumpriam leis. E por esse motivo ele já era odiado. Ainda mais se cobrasse a mais. Seria mais odiado ainda. Então aí você vive um pouco da empatia. Você se coloca no lugar de ele era um homem já odiado, mais odiado ainda por cobrar mais impostos, e por aí vai. E o texto nos diz que Jesus vai até lá, e apesar disso, apesar de Jesus ter entrado na cidade, o texto fala que ele cura cego. Uma parte do texto diz que ele cura na entrada, outra parte do texto diz que ele cura na saída. Então eu prefiro acreditar que ele curou na entrada e na saída. Aí então, há aquele alvoroço. Os estudiosos dizem que Zaqueu tinha cerca de 1,60 m. Ele rapidamente sobe até aquela árvore, que uns textos falam figueira, outro fala sicômoro, e ali ele espera Jesus passar e tem tudo aquilo que nós encontramos. A primeira situação que eu quero colocar com vocês é o seguinte: o texto nos mostra um homem não aceito pela sociedade, odiado pela sua comunidade, possivelmente usurpador, não se tem exatamente que ele é, uma informação exata que ele era, e que não conseguia ter acesso a Jesus. A primeira leitura que eu faço é desse homem. Imagine, esse homem era aceito ou excluído? Esse homem era um homem excluído da sociedade, possivelmente. Provavelmente ele era alguém excluído da sociedade. Por esse motivo. Mas ele deixou de ser homem? Ele deixou de ser um ser humano? Não. Por pior que seja o ser humano, ele é um ser humano. Por coisas piores que ele possa fazer, ele é um ser humano. Às vezes nós não conseguimos olhar assim. A gente odeia, a gente às vezes quer penas mais pesadas, inclusive, mas ele é um ser humano. E nessa questão, a primeira situação é que ele vive esse quesito de não ser bem aceito. O homem pode até ser rico, pode até ter dinheiro, mas o dinheiro não compra a sensação dele ser bem aceito. E nem tira dele a sensação de rejeição. Pior ainda, dá a ele a sensação de objeto. Quantos de nós já dissemos assim: quando eu tinha isso, eu tive amigo. Quando eu deixei de ter, perdi o amigo. Talvez alguém aqui já tenha vivido isso, e quem está me ouvindo pode também ter vivido essa experiência,
de ter um amigo a mais porque você tinha uma melhor condição. Pois é, essa sensação. Quando você pensa assim, você está vivendo a sensação de objeto. Puxa vida, o que eu tinha vale mais do que eu. Os meus bens não podem valer mais do que eu. Eu valho mais do que meus bens. Eu valho mais do que meu carro, valho mais do que minha roupa, mais do que meu conhecimento. Você tem que estar perto de mim e eu perto de você por você e por mim. Não pelo que você tem, nem pelo que eu tenho. Porque o que eu tenho hoje pode se acumular ou pode também se perder. E essa era a sensação desse homem. Depois do texto, eu fico pensando, vocês já pararam para pensar por que o texto diz que Zaqueu não conseguia ver Jesus? E por que o texto diz que ele era de baixa estatura? Qual é a relevância, qual é a importância do escritor dizer que ele tinha baixa estatura? Não haviam outras pessoas de baixa estatura igual a Zaqueu? Talvez somente Zaqueu subiu a árvore. Mas qual era a relevância? É a sensação de um homem. Eu penso que Lucas quer mostrar a sensação de um homem que vê Deus de baixo para cima. É ruim ver Deus de baixo para cima. Porque Deus está lá em cima. E eu estou aqui embaixo. Eu sei que isto é real. Deus está nas alturas e eu estou aqui. Mas quando eu olho Jesus, Jesus não veio fazer isso. Nessa condição de olhar o homem, de olhar Deus de baixo para cima, Deus se torna alguém para nós intocável, inacessível, separado pelo espaço entre nós. Então Zaqueu tenta subir. E aí o escritor diz que agora ele olha a Deus de cima para baixo. Agora mudou. Zaqueu está no alto, Jesus embaixo. De baixo para cima é a sensação de um Deus intocável. De cima para baixo é a sensação de um homem exaltado. Acima de Deus. Ninguém nunca conseguiu e nunca conseguirá ver Deus se continuar acima de Deus. Em nível de altura, pastor, mas Deus está lá nas alturas, mas Jesus estava no chão. Então precisa descer, precisa se humilhar. Mesmo quebrado, mesmo arruinado, mesmo odiado, mesmo rejeitado, o homem se esforça para se colocar numa posição em que ele acha que conseguirá ver Deus. Interessante. Você não vai conseguir ver Deus de cima para baixo. Você nunca verá Deus menor que você. Você nunca vai se sobrepor a Deus. Seu pensamento é menor do que o de Deus. Seu entendimento é menor do que o de Deus. Seu sentimento é menor do que o de Deus. Seu recurso é menor do que o de Deus. Ah, pastor, prova isso, é só olhar lá na multiplicação dos pães. Os homens tinham 5 pães e 2 peixinhos, e não dava. Jesus disse, tendes pães? Os discípulos disseram, o que temos não dá, nunca vai dar. O que você tem, nunca vai dar. Você não é, como eu não sou, suficiente para agradar a Deus. Nós não estamos acima dele, nós não fazemos melhor do que ele, nós não temos melhor conhecimento que ele, nós não estamos páreo para ele.
Aí então Jesus diz o seguinte: desce. E é interessante que Zaqueu é ágil. Ele é ágil para subir, e ágil para ouvir, e ágil para descer. Porque isso está no texto. O texto diz que ele rápido sobe, rápido desce, rápido ouve. Está no texto, ó. Rapidamente subiu, rapidamente desceu. Ele era ágil, ele era versátil. E quando Jesus para diante dele, porque ele está parado, Jesus para. Jesus disse: desce, ele desce. Hoje me convém pousar na tua casa. Aí não é nem de baixo para cima, nem de cima para baixo. Aí é Deus que estabelece a altura. É de homem para homem, é de Deus para homem, é de olho no olho. Como eu ensinei hoje para o jovem, é face a face, vou falar com você. E Jesus faz o que ninguém fez: ir até a casa dele. Jesus faz o que ninguém fez. Jesus vai até a casa de Zaqueu. E quando entra, não entra só Jesus, entram os pares de Zaqueu. Ou seja, outros pecadores iguais a Zaqueu. Entram também. E aqueles que colocavam Deus lá em cima e o homem lá embaixo, diziam assim: como pode ele comer com pecadores? Está aqui no texto, ó. Verso de número, olha aí, verso de número 7. Todos os que viram isto murmuravam que ele se hospedara com o homem pecador. As pessoas que colocam Deus lá em cima e deixam você cá embaixo, elas vão sempre reclamar quando Deus comparece à sua casa. Isso é impressionante a gente pensar. Mas ele vai até lá. Estão me entendendo? Digam amém. Ele vai até lá. Ele entra. E ele come. E a mesa não era como a que você tem na sua casa, redonda, ou como é que eu tenho na minha casa, retangular. A mesa era o chão. E as pessoas que deitavam, não tinha cadeiras, como nós temos em nossa casa. Vamos imaginar que eu estou deitado no chão, então essa era a posição, meu corpo estava ao chão, escorado, aqui sobre o meu cotovelo, então você fica naquele que meio L, né? Aquela envergadura meio de L, e aí você começa a comer, olha, e você come, um ladinho do outro. Olha como Deus desce para falar conosco. Deus desce, ele desce ao patamar mais baixo para falar com o homem. Foi exatamente isso que Paulo escreveu. Pois ele, sendo Deus, não usou de usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus fala na linguagem de Zaqueu e conversa com os pecadores. E é esse o sentido da pregação nesta noite, nesta tarde, para todos os irmãos. Eu não vim aqui pregar a você que Deus está lá no alto que você não pode acessar. Também não vim aqui pregar para você que Deus está lá embaixo e que você está acima dele como se ele fosse menor que você, como se ele tivesse caído. Mas eu vim aqui dizer que ele tão alto, tão grande, tão supremo, tão excelso, ele diminuiu a ponto de falar com você na altura que você pode vê-lo, na altura em que você pode ouvir e na altura em que você pode compreender. Não é gostoso quando você conversa com alguém e você fala com ele olho no olho, você desenvolve uma linguagem, quando você desenvolve uma linguagem tão transparente, tão clara, tão entendível, tão compreensível, a ponto de ir daquele diálogo satisfeito, pois esse é o Deus que fala com você face a face. Mas pastor,
eu sou rejeitado, mas pastor, eu sou odiado, mas pastor, eu sou um pecador, mas pastor, a minha vida está arruinada, a minha vida está acabada, eu acabei com a minha vida, não importa. Deus não está interessado em seu passado, Deus está interessado em seu presente e no futuro. Se você quiser, Jesus não disse assim: Zaqueu, amanhã me convém pousar em sua casa. Ele estabeleceu o tempo, é hoje. E agora não dava tempo de Zaqueu se arrumar, não dava tempo de Zaqueu mandar um WhatsApp, até porque não tinha. Ô esposa, faz aí um bem bolado aí, alguma coisa, porque Jesus vai à minha casa. Jesus disse: hoje é presente, é agora, desce daí que eu estou indo lá. E ele foi, louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus quer fazer morada na casa, quis fazer morada na casa de Zaqueu, quis ir à casa de Zaqueu naquela hora. Naquela hora Jesus quis ir lá. Isso me impressiona, Jesus. Era naquela hora. E é nessa mesma hora que Jesus quer ir à sua casa. Pastor, o senhor está falando da casa que eu estou construindo na rua X? Não. Pastor, você está falando da minha casa lá em tal lugar? Não, eu estou falando dessa. Essa aqui. Ela pode não estar arrumada, ela pode estar bagunçada, ela pode estar destruída, ela pode estar carregada de males, ela pode estar deturpada. É nesta casa que ele quer ir. E é nesta casa que ele quer ser recebido. Você pode recebê-lo agora. Você pode abrir o seu coração agora. Eu sou derrotado, eu sou destruído, eu sou odiado, eu tenho feito muitas coisas ruins, mas você pode recebê-lo agora. Talvez eu não tenha feito nada disso. Quando a pessoa pensa assim, ela é igual ao Zaqueu em cima da árvore. Está lá em cima e Deus lá embaixo. Ela se coloca acima de Deus. Eu não faço nada de ruim. É desse jeito que Deus quer. Eu fico pensando, irmão, como Deus trabalhou na minha vida e na sua vida. Você lembra como foi? Alguém aqui que se converteu no dia em que você sentiu, em que você abriu o coração para Jesus, você teve tempo de de se ajeitar. Às vezes as pessoas falam assim, às vezes o cara ele é viciado, ele fala assim, eu vou parar, vou dar um jeito nisso e vou me arrumar e vou para a igreja. Eu estou bebendo, eu evangelizei uma pessoa há poucos dias, ele disse assim, eu estou bebendo demais, pastor, eu vou parar de beber, aí eu vou para a igreja. Você não precisa parar de nada, porque você não conseguirá parar. Lembre que no início do meu sermão eu disse que o seu recurso não é o bastante. Ainda que você tenha muito recurso, você não conseguirá atender a demanda, a necessidade. Você não vai conseguir se arrumar. Sozinho não. Só com a tua força, você não consegue dar jeito à sua vida. Só com a sua força, você não consegue se desembaraçar. Sozinho, você não consegue conhecer Deus. Sozinho, você não vai se livrar do mal. Sozinho, você não vai se livrar das prisões que o diabo colocou sobre a sua vida. Não vai. Então, não espere ser livre para vir a Deus. Venha agora. Pastor, como é que eu faço? Você vai fazer como eu fiz. E como quase todos aqui fizeram, salvo esses que já estão nasceram no berço cristão, ou chegaram agora. Estão crescendo na igreja. Mas fomos para a igreja.
aceitamos Jesus, como aconteceu comigo, ouvi um sermão sobre escatologia, eu me converti numa pregação falando que o homem ia, sem Deus o homem ia para o inferno. E quando o pastor fez o apelo, aí alguém tocou em meu ombro e disse, vai lá aceitar Jesus. Eu fui. Eu saí dali, fui para o baile. Eu fiz mais de 1 ano isso, quase. Mas incluí na minha rotina o ir para a igreja. O ir à igreja. Que eu não ia. Eu não ia à igreja. Incluí na rotina. Mas chegou um dia, houve um dia, em que eu estava num salão, e eu vou dizer aonde é. Tem uma igreja da graça, ali na Lourenço Cabreira, próximo ao farol, que sobe a igreja da Santa Ana ali. Não tem uma igreja da graça ali? Passando, ali tinha um salão. Eu não vou dizer o nome, porque talvez Cláudia se lembre o nome do salão. O negócio era terrível mesmo. Eu estava lá. E eu tinha ido aos cultos. E eu vivia essa vida de culto igreja. De igreja, baile. Porque eu vivia assim. Primeiro, o que chegou primeiro à minha vida foram os bailes, depois a igreja. A igreja não chegou primeiro. Os bailes chegaram primeiro. O clube da cidade, o neon, o Palmeiras, as festas chegaram primeiro à minha vida. Era zona oeste, zona norte, zona leste, zona sul e alguns bailes. Chegaram primeiro. E eu estava ali, porque ali a gente tinha um evento lá. Tinha uma bagunça lá. E lá na bagunça, naquele lugar, depois de ouvir o sermão por quase 1 ano, e naquela época, eu já namorava a irmã Cida, e a gente ia escondido, saía uma turma, e eu cortava, porque a gente se encontrava em frente à casa da irmã Cida, que é onde eu moro hoje, e então a gente cortava a volta para não me ver, para o bicho não pegar depois. E aí, lá eu estava, e o Espírito Santo disse, hoje, você sai definitivamente daqui. E eu saí. E tive uma sensação ruim, uma péssima sensação. Sabe quando você tem a sensação de não estar num lugar que não deve estar em um lugar, ou que está em um lugar em que não deveria estar? Foi essa a sensação que eu senti. E dali eu saí. E eu me lembro que na segunda-feira, quando entrei no ônibus da empresa, e era um ônibus da empresa Mitur, Turismo, que vinha pegar os funcionários, eu trabalhava já, e vinha pegar os funcionários, e eu pegava esse ônibus ali em frente à padaria Colonial. Esperava ali, o ponto nosso era ali. E eu esperava lá. E aquela mensagem daquele dia ficou a semana inteira, o final de semana todo na minha cabeça. Na segunda-feira, quando eu entrei no ônibus, e eu já tinha tomado suspensão, disciplina no ônibus da empresa. Para você ver como eu era agitado, eu sempre fui muito agitado. E quando eu entrei, e aí sentei, cumprimentei os colegas, alguns office boys que eram da região, lá do Grajaú, daquela área que o ônibus passava. E quando eu entrei ali, e me sentei, e fiquei pensando, estava com aquele negócio martelando, sabe? Aquele negócio dizendo assim, ó, estou quebrando esse vínculo, estou quebrando esse laço. Eu estou quebrando essa aliança que você tem com esse sistema de mundo. Eu estou quebrando. E aí os colegas vieram para a bagunça, que a gente sempre fazia bagunça do fim de semana, aquela farra, enquanto uns dormiam, e foi por isso que eu tomei disciplina. Porque enquanto uns iam para o trabalho dormindo, eu ia bagunçando junto com os colegas.
E aí tomei uma disciplina do ônibus. Uma advertência no trabalho por causa do ônibus. Foi o que eu tomei. E aí o que aconteceu, Marquinhos? Está quieto. O que aconteceu? Está quieto. Está esquisito. Eu já tinha dito que eu tinha ido para a igreja. Eles sabiam que eu tinha ido para a igreja. Não tinha Facebook para postar fotos. Então a gente tinha que falar. Não tinha telefone celular. Isso lá pelo ano de 89. Em algum ponto da trajetória eu disse, eu já falei para vocês que eu fui para a igreja, não falei? Você falou. Pois eu estava no baile nesse final de semana, e o Espírito Santo disse que era para eu sair de lá, porque lá não é um lugar, que eu nunca mais voltaria àquele lugar. E eu hoje, a partir de hoje, foi bem assim a minha fala. Eu me levantei, os colegas, eu sentei no lugar próximo onde a gente sempre sentava, os colegas estavam atrás de mim, eu me levantei e disse, a partir de hoje, aliás, daquele dia, eu sou crente. Eu sou crente. Toda aquela opressão que eu fazia em cima dos crentes, passou a acontecer sobre mim. Mas foi naquele dia que Jesus entrou na minha casa. Eu não deixei de ir à igreja. Eu participei da juventude durante todo esse tempo. Desde que fui à igreja pela primeira vez, eu participo dela. Mas desde o dia em que eu recebi essa fala do Senhor no meu coração, Jesus mora na minha vida. Então não importa quem você é, não importa como você está, não importa o que você tem feito, não importa a sua estatura, não importa se você está por baixo, se você está no alto, não importa, importa que a data é hoje. Hoje, se hoje você ouvir a voz de Deus, abra o seu coração. E é esta palavra, Zaqueu abriu. E como é bom entender, saber, perceber que Deus está lado a lado conosco. Que Deus fala conosco, que a Bíblia diz que Zaqueu, quando faz isso, a primeira coisa, logo após, o que acontece com Zaqueu? Zaqueu, o que acontece logo em seguida? Vem o arrependimento. Olha só o que ele diz. Acompanhe a leitura. Entre mentes, verso 8, Zaqueu se levantou e disse, Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. A primeira coisa que ele faz é se desprender do material. O material te prende, me prende. Olha só, a primeira coisa que ele faz é se desprender. O desapego não quer dizer que você não precise, é desapego. Os bens materiais não podem ser senhor da sua vida. A primeira coisa que Zaqueu faz é desapego do material. Ele diz assim, tudo que eu tenho, eu pergunto, quem é? Olha, metade dos meus bens, quem é que tem um desapego tão grande como esse? Só quem teve um encontro com Jesus. Quando a gente tem um encontro com Jesus, os bens materiais que são importantes para a nossa vida, eles não ocupam a prioridade da nossa vida. Os bens materiais não ocupam a posição primordial da nossa vida. Talvez tenha pessoas aqui dentro da igreja que Jesus está dentro da casa dele, mas esta pessoa ainda tem os bens materiais, a riqueza como maior prioridade de sua vida. O desapego é o primeiro resultado. Quando nós partirmos daqui não vamos levar nada. Vai ficar tudo aqui. Quando partirmos deste lugar para a eternidade com Jesus, deixaremos tudo aqui. Então se desapega.
trabalhe, acumule-se, acumule bens, é verdade, compre a sua casa, construa a sua casa, compre o seu carro, tenha o seu carro do ano, tenha o melhor celular, vista-se da melhor forma que você puder, viva nas melhores condições que você puder, desfrute de tudo isso que você puder, mas tudo que você puder, não coloque nada disso acima de Deus. Não coloque nada disso acima de Deus e nem ao lado de Deus. Por quê? Porque nenhum bem material pode ser comparado a Deus. Os bens materiais se deterioram, roubam, perde, cai, desvaloriza. Deus ninguém rouba, Deus não desvaloriza, Deus não cai, Deus é Deus, louvado seja o nome do Senhor. A primeira coisa é o desapego. E o apego material é um negócio muito engraçado, né? Mas a gente vai falar disso no outro dia. Segunda coisa, ele diz assim, segunda coisa, e se, é outra coisa, outra sentença, na alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Eu vou abrir um parênteses aqui. Isso é arrependimento. Já pararam para pensar que Deus está no contexto do alguém em que Zaqueu disse, possivelmente ter roubado? É o arrependimento. Se alguma coisa tenho defraudado alguém, quando nós lemos esse texto, a gente pensa que Zaqueu está falando apenas para o alguém, refere-se aos seus cidadãos, conterrâneos, contemporâneos. Mas Deus podia estar dentro desse contexto de alguém. E se ele tivesse roubado Deus? Mas Deus não rouba, pastor, você acabou de falar. Essa é uma mensagem que a gente vai ficar para outro dia. Diz Malaquias que a gente rouba a Deus. No que o homem roubará o Senhor? Isso vai ficar para outro dia. Mas se alguma coisa eu tiver defraudado alguém, é o arrependimento. Quando a gente se arrepende e se quebranta. Pastor, às vezes eu fico tão ruim quando eu cometo alguma coisa. Eu fico tão ruim quando eu xingo palavrão. Eu fico tão ruim quando eu digo determinadas coisas. Por que isso acontece? Alguém até me comentou esses dias. Por que isso acontece? É porque a nossa mente está sendo incomodada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está dizendo assim, isso não é para você. Isso não é para você pensar. Isso não é para você falar. Isso não é para você fazer. Então você não tem que se punir, você tem que agradecer ao Senhor. Porque tinha um sininho aqui, que o sininho que quebrou, mas tinha um sininho aqui, e o sininho, a gente tocava nele, era interessante na escola dominical, que a gente estava aquele converseiro, aí a gente tocava o sininho, né? Porque o sininho é uma voz diferente, e as pessoas paravam para ouvir. Era uma coisa muito antiga que a gente mantinha aqui no nosso culto. É o sininho, a campainha que o Espírito Santo bate bate no seu cérebro, na sua memória. Quando ele bater na sua memória, quando ele disser assim, der aquele tem, a partir do momento que você falou uma coisa, dirigiu uma palavra para alguém, fez algo e bateu o sininho, não fique cabisbaixo, não fique jururu, se alegre em Deus, porque é o Espírito do Senhor dizendo a você, a sua mente não está morta, ela está viva, e eu estou dizendo que isso aqui, Deus dizendo, Ele está dizendo para você, isso não é para você, meu filho, isso não é para você, eu tenho coisa boa para você, Deus está dizendo, eu tenho uma palavra boa para você, eu tenho algo melhor para você, Senhor, a minha linguagem, o meu linguajar está ruim, Deus tem um dicionário todo novo para você,
Deus tem expressões novas para você. Meu temperamento é todo ruim, Deus tem tudo novo para você. Glória ao Senhor. Mas o sininho bate. E aí Zaqueu diz o seguinte, por último. Ele diz assim: eu restituo 4 vezes mais. A reparação do dano é a conversão. Reparação do dano. Olha que coisa interessante. Talvez você tenha sido um mau filho, um mau irmão, um mau esposo, uma má esposa. Talvez você tenha sido um mau funcionário. Não importa. Mas a partir desta noite, o Espírito Santo está dizendo assim: haverá reparação do dano. Você de mal vai passar a ser bom. Por quê? Porque você vai voltar, vai reparar tudo aquilo que foi feito errado. E as pessoas vão dizer: mas que coisa estranha é essa? Você é diferente. E aí você vai dizer assim: eu não consegui só. Foi Ele que fez comigo. Quantos podem levantar a mão e glorificar ao Senhor? E a coisa mais interessante é quando as pessoas olham para nós e elas não acreditam que nós estamos do jeito que estamos, porque elas acham que a gente nunca seria diferente daquilo que a gente era. Não é? Fui comprar um objeto há poucos dias atrás e cheguei até um lugar e estou lá esperando. Aí um camarada fala assim: eu não consigo acreditar. Ele disse assim: eu não consigo acreditar. Eu falei: o que é que você não consegue acreditar? Que você está na igreja e é pastor. Eu falei: então não acredita. Eu não posso fazer você engolir. Eu não posso fazer descer goela a sua abaixo. Me acompanhe. A melhor forma de você saber quem eu sou é você me acompanhar. Me acompanhe. Outro dia, algum tempo atrás, ainda quando a gente fazia escola bíblica aqui na quadra, estávamos aí em pleno horário de aula, aquele monte de barraca. Aí para um automóvel, eu estava vindo pegar alguma coisa aqui dentro do templo, para um automóvel aí na porta. Parou comigo: ô Marquinho, me chama de Marquinho, eu nasci aqui. E tem algumas pessoas que ainda me chamam de esquerdinha, porque eu sou canhoto para chutar. Ó, esquerdinha. Eu sempre fui reserva no futebol. Né? Sempre teve alguém que jogou melhor que eu. Mas o cara parou o carro ali e disse, falei: e aí, tudo bem? Tudo, graças, cumprimento e tal. Me diga uma coisa: aquele cara ali está na sua igreja? Apontou alguém aqui dentro da igreja. Aí eu disse: tá, já batizei ele inclusive. Ele falou: não acredito não. Eu falei: eu batizei ele. Eu até postei uma foto depois disso, do batismo. Mas eu batizei ele, tá ali, tá na igreja, faz tempo já. Ele falou assim: ó, aquilo ali eu não acredito não. Eu falei: por que você não acredita? Não acredito pelo agora, não acredito pelo que era. Eu não acredito pelo que era. Que aquilo era um tranqueira que só Deus para mudar. Eu falei: pois foi só Deus que muda mesmo. Alguém mais pode mudar o ser humano? Alguém mais pode transformar o ser humano? É isso. Aí o ser humano, o cidadão que antes roubava, agora paga pelo que comprou. O cidadão que era terrível em qualquer sentido, agora ele é exemplo para a pessoa. E alguém não acredita nisso. É a reparação do dano. Deus repara a nossa imagem perante a sociedade. E a sociedade é obrigada a dizer: olha, aquele que disse você não era de nada, você era um fracassado, você era um falido, aí agora vai dizer: olha como Deus mudou a vida dessa pessoa. É esse Jesus. E
a sociedade não aceita que Jesus entre na casa de um pecador e mude um homem. Em qualquer época. Vejam, aqui reclamaram porque Jesus estava na casa de Zaqueu. Lá no cemitério reclamaram porque Jesus libertou o homem do sepulcro. Lá em Cafarnaum reclamaram porque Jesus tirou o paralítico de cima da cama. Nunca, a sociedade nunca aceita que Deus transforme a vida de um homem. Mas Deus não depende da aprovação da sociedade para mudar a vida de ninguém. E essa sociedade que não aceita, não é a sociedade que eu faço parte. A sociedade que eu faço parte está aqui gritando, dizendo: transforma Jesus, transforma Jesus, transforma Jesus. E essa sociedade que gosta de ver o homem caído, arruinado, quando vê o homem levantado, duvida dele. Mas não importa. Não importa a dúvida do homem, não importa a dúvida de ninguém. Importa que Deus transformou a minha vida. E Deus transforma a sua vida também. E esse Deus transforma a sua vida. Mudou a vida de Zaqueu. E Zaqueu se tornou um seguidor de Jesus. E você também se tornará. Como eu também me tornei. E como muitos outros se tornaram, você também se tornará. E é sobre isso, é sobre essa fundamentação, sobre essa pregação, que eu quero fazer uma pergunta. Tem alguém aqui esta noite que quer entregar a vida para esse Jesus, para que Ele também transforme a sua vida? Eu faço essa pergunta, mas eu convido os irmãos para cantar. Vocês têm um louvor? Vamos ouvi-los. E logo após, a gente vai concluir este apelo.